Estava eu navegando pelo meu YouTube, numa madrugada, enquanto minha velha amiga insônia me fazia companhia. Até então eu só estava procurando algum vídeo para passar o tempo. Foi então que esse vídeo apareceu para mim. Um vídeo de 10 anos atrás, da final de um torneio e um jogo de luta do Shrek para PlayStation 2. Esse foi um daqueles momentos em que eu agradeci o YouTube pela recomendação totalmente aleatória. Eu assisti um pouco do vídeo e fiquei com extrema vontade de testar esse jogo. Então eu procurei por uma ISO na internet do jogo e abri o meu emulador de PlayStation 2. Quero dizer, o meu PlayStation 2 totalmente original que eu tenho e o jogo do Shrek que eu também possuo, tá, YouTube. Mas antes da gente falar sobre o jogo em si, eu acho justo falarmos um pouco sobre os filmes antes. Só para refrescar nossa memória. Shrek é uma animação, como você deve bem saber, de fantasia, aventura e comédia, lançado pela DreamWorks em 2001. Ele é baseado no livro de mesmo nome, lançado nos anos 90, que conta a história de um jovem ogro que conhece uma princesa ogra e sai de casa para explorar o mundo. Apesar da premissa ser parecida com o do livro, ou melhor, o enredo do livro é totalmente focado somente no Shrek, e na sua jornada com uma pegada muito séria e sombria. E incrivelmente o filme também tinha essa ideia inicial. Inclusive os primeiros esboços do filme Shrek moraria em um depósito de lixo, perto de uma aldeia humana, indicando que o filme realmente teria um foco maior para o público adulto. E quando as gravações de áudio estavam por volta de 80% concluídas, o ator que dava a voz a Shrek, Chris Farley, veio a falecer. A DreamWorks contrata Mike Myers como substituto, que insistiu que as falas fossem reescritas. A sua versão do Shrek ficou tão única que deixou Katzenberg, o supervisor do filme, impressionado, fazendo assim a DreamWorks refazer as cenas do filme por completo. E o resto a gente já sabe, passou de ser algo com um tema sombrio para uma comédia paródia, que foi extremamente aclamada e bem sucedida. E claro, como qualquer obra que faça sucesso, ou melhor, como toda animação dos anos 2000, que faça algum sucesso, era inevitável que seriam lançados jogos licenciados, e Shrek recebeu vários jogos. Mas o que iremos falar aqui só veio um ano após o segundo filme da franquia, em 2005 para PlayStation 2, Xbox original, GameCube, Nintendo DS, Windows, Game Boy Advance, e essa versão de Game Boy deve ser uma das coisas mais feias que eu já vi na vida. Olha o nível dessa coisa, e me diz se o mundo tem alguma esperança. Então sem mais delongas, agora vamos analisar Shrek Super Slam. Inclusive esse jogo foi feito pela Activision, a mesma que faz os Call of Duty. Então eu espero que tenha skins nesse jogo. O jogo começa com uma intro que parece um trailer do jogo, mostrando alguns personagens e cenários numa qualidade extremamente alta, diga-se de passagem. A gente então vai para o menu, que tem uma música que me passa muito a vibe drama total, mas eu vou deixar para falar das músicas um pouco mais pra frente do vídeo. Agora vamos falar dos menus. Como eu canso de falar aqui no canal, uma das coisas que eu acho muito charmoso em um jogo, e que sempre é um ponto que eu falo bastante, é dos menus. E o desse jogo é bem feio. A gente tem um menu nesse pergaminho que remete à Idade Média, é onde os filmes se passam, eu acredito. Temos esse fundo aleatório de fundo, que seria bem mais charmoso se fosse, sei lá, o pântano no Shrek, ou o castelo de tão distante. Mas não, é só um planalto aleatório sem charme algum. Eu não tenho muito o que falar dele, além de que esse menu é feio. Os modos de jogo são divididos em single player e multiplayer. No single player a gente tem o modo história, que a gente já vai falar dele. O modo Mega Challenge, que a gente também vai falar mais tarde. O Melee, que é basicamente o modo padrão do jogo. Tu escolhe um personagem, um mapa, sai na mão com até 3 bots por 2 minutos. O treinamento, que você treina. E a sala de troféu, que é onde tu pode ver as conquistas do jogo, que é bem legal. Inclusive, se tu platinar o jogo, tu libera ela como um mapa. No modo multiplayer, a gente tem o modo Melee também, mas aqui tu pode ser na mão com até 3 amigos. E isso é muito da hora. E o modo King of Hill, e se você já jogou algum jogo competitivo, tem uma ideia de como é esse modo. Ele basicamente, você tem que ficar em uma área, sem deixar que os outros fiquem nela. E vence quem ficou mais tempo nessa área. E pensando agora, eu não sei porque não tem esse modo no modo single player, só no multiplayer, mas tudo bem. E nas opções a gente tem essa daqui, Over the Edge, que é o trailer do filme Os 100 Florestas. Aquele lá da Tartaruga Guaxinim, que saiu um ano depois desse jogo. Vocês já viram esse filme? Eu gostava daquele esquilo que parecia que tinha cheirado 3 pinos de cocaína. O jogo é um Arena Fighter 3D, com alguns elementos de Super Smash Bros, mas que teve como maior inspiração, provavelmente, Power Stone, um jogo de 99 da Capcom, que é considerado um dos melhores jogos de luta já feito. Se você gosta desse tipo de jogo, saiba que esse aqui é basicamente o pai desse estilo de jogo. Temos 2 botões de golpes, um para o fraco, e todo o combo desse jogo começa com golpes fracos, aí depois a gente pode fazer algumas variações, e todo personagem tem seu set de golpes e algumas mecânicas únicas. Além dele tem o de golpe forte, que pode ser carregado. Geralmente o personagem dá um dash ou ataca de longe com esse golpe forte. Também podemos agarrar nossos inimigos e defender, que tem esse escudo que é idêntico ao de Smash, mas tudo bem, vamos só ignorar isso. A gameplay gira em torno dessa mecânica chamada Slam,
Basicamente ele é o nosso especial. Então todo personagem tem o seu especial único. O Shrek solta um peido, o burro fica dando os dash e por aí vai. Inclusive o meu favorito é o do Pinóquio, que ele vira um mosquito. Sim, você não ouviu errado. Ele vira um mosquito e vai picando todos os adversários. E para enchermos essa barrinha do Slam, a gente só precisa bater nos inimigos. E esse Slam é a única forma de você eliminar seus oponentes. Inclusive, cada eliminação o cenário vai se destruindo. E isso é muito foda. Existem várias e várias animações para isso. Nessa fase, por exemplo, o personagem entra dentro desse carro e vai dirigindo com ele até destruí-lo. Simplesmente genial. Apesar de termos poucas variações dos golpes, cada personagem tem animações e movesets únicos. Mas sinceramente a gameplay da maioria dos personagens é bem similar. Mas pelo menos temos uma quantidade grande de personagens, com 20 ao todo. Então apesar da gameplay simples, ela tem bastante variedade e funciona muito bem. Os controles são responsivos na maior parte do tempo. Uma coisa que me incomodou foi a movimentação dos personagens. Eles parecem meio lentos, mas é uma sensação que só jogando talvez você sinta. Tem horas que parece que o personagem está em slow motion, ele demora para responder. Mas talvez isso só seja uma sensação que eu tive mesmo. A gente também pode pegar itens que são dropados aleatoriamente do cenário. A maioria dos itens é bem idiota e não vale a pena serem pegos. Mas tem alguns que são muito fortes, como essa bola que faz você encher a barrinha de slam muito rapidamente. E esse bastão que simplesmente faz você humilhar seu oponente. Sério, isso aqui é muito broken. Os gráficos eu poderia falar por minutos sobre ele, que não seria tão preciso quanto eu falar que ele tem gráficos de um jogo licenciado de Play 2. Eu acho que essa é a melhor definição que se pode dar para os gráficos. Ele me lembra o jogo do B-Movie, que me lembra o jogo do Kung Fu Panda, e por aí vai. Graficamente eles se parecem muito pra mim. O que não é algo negativo, eu sinto um charme nesse tipo de gráfico. Eu acho que envelheceu muito bem esse 3D cartunista. É charmoso até os dias de hoje. Mas se tem algo feio, horroroso, tenebroso e que me deu pesadelos à noite, é essa porcaria de ovo. Olha esse cara, ou melhor, essa criatura de SCP. Isso deveria estar numa backroom, não em um jogo do Shrek. E se falamos desse ovo maldito, vamos falar dos personagens, que é um ponto que pra mim foi muito errado nesse jogo. Os filmes do Shrek tem alguns personagens bem memoráveis e marcantes. Então a gente tem o Biscoito, o Lobo Mau que gosta de se vestir de mulher. Por favor, não julgar meu mano Lobo. O Gato de Botas. Mas além dos personagens carismáticos, também foi criado personagens exclusivos para esse jogo, que são extremamente esquecíveis. Como o Pônei, que é um pônei. O Gnomo, que é um gnomo. Esse maluco aqui que, sei lá, parece uma versão da Deep Web de algum integrante do Gorillaz. E se estamos falando dos personagens, vamos falar das skins, que a maioria só muda a cor do personagem. E isso deixa esse ovo incrivelmente mais feio e assustador. E alguns personagens só muda algo específico dele, como no Black Knight, que só muda a capa dele, e quem teve essa ideia deve ser uma das pessoas mais vagabundas do mundo. Mas também tem algumas skins bem interessantes, como o Shrek Fantoche, que é o Shrek só que fantoche, e o Biscoito Gangster, que é minha skin favorita desse jogo. Deixa eu falar pra você, tudo é fácil, irmão. Os cenários são na maioria bem da hora, como eu falei anteriormente. A gente tem destruição em todos, e cada um tem animações únicas de destruição. Vou falar dos dois que eu achei mais interessante. O do bolo de aniversário sendo carregado pelo biscoito gigante do segundo filme, que o cenário atrás vai se movendo, que é muito foda, e tem momentos que o biscoito vai assoprando e a câmera muda de perspectiva. De longe esse é o meu cenário favorito desse jogo. Quem teve essa ideia tá de parabéns, foi muito bem feito. E a mansão do Biscoito Gangster, que é uma mansão de biscoito. Preciso falar mais alguma coisa? Isso por si só já é muito foda. Eu diria que esse é o ponto mais alto desse jogo. Todas as músicas são fantásticas, seja do menu, a de quando você ganha uma partida, ou de qualquer cenário. Elas são muito boas. Porém, apesar de elas serem boas, ao longo da minha gameplay eu fui notando que elas se repetiam muitas vezes. Eu até achei que era por causa de terem poucas, mas vendo a trilha sonora do jogo, temos um número bem considerado de músicas. Eu não sei porque algumas se repetiram muitas vezes. A do menu, por exemplo, às vezes tocava em alguma luta no meio dela. Mas mesmo algumas repetindo algumas vezes, eu não me incomodei porque elas são muito bem feitas. O que é até impressionante porque eu não esperava que um jogo de luta do Shrek teria uma trilha sonora tão bem feita assim. Agora que a gente já falou da gameplay e gráficos, vamos para a história. Basicamente Shrek e alguns amigos chegam no castelo onde Burro está tentando fazer os filhos dele dormirem. Shrek sugere para contar histórias.
mas um deles acaba queimando o livro, o que faz com que eles inventem as histórias para os bebês burros, dragões, ou sei lá como chamar essas coisas, dormirem. Então a história desse jogo são basicamente historinhas para eles dormirem, sendo 8 histórias ao todo. A primeira começa com Pinóquio jogando sinuca com o nariz, e eu achei isso muito foda. Por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral. E ela basicamente é o gato de botas pedindo leite e biscoito, e o xerife biscoito ficando puto, porque ele não quer que ninguém coma biscoito nessa cidade, o que eu acho um motivo bem plausível até. E sim, todas as histórias são bem simples e é só uma desculpa para você ir liberando algumas fases e skins. As lutas do modo história seguem as regras padrão do modo melee. Você precisa bater no inimigo para encher a barrinha de slam, então a gente desce o cacete no gato sem dificuldades alguma. Eu poderia falar de todas elas, mas eu acho que só seria muito chato e vai por mim, todas são bem simplesinhas. Começa do Shrek, puto, porque o Quasimodo é o nome desse cara, é Quasimodo. Ele tá tocando bateria às 4 da manhã e não tá deixando ninguém dormir. Ou essa do Black Knight pedindo um lanche e o Pinóquio ficando bravo porque não entende a língua dele. O nome disso é preconceito, tá? Então as histórias são bem simples. E a gente acaba zerando em menos de 30 minutos, já que as lutas também são bem fáceis. Os bots desse modo são tão difíceis quanto achar um argentino te chamando de macaco na fila solo do LoL. Mas para ser sincero, o modo história não é o foco principal do jogo. Ele é algo que foi pensado para ser secundário, um complemento. Então a gente zera ele bem rapidamente. O foco mesmo do jogo é o modo Mega Challenge. E afinal, o que é esse modo? Basicamente a gente tem esse mapa, onde a gente precisa ir completando desafios. Para ir liberando, olha só, mais desafios. E alguns deles liberam personagens e outras liberam mapas e skins. E de primeiro momento eu achei esse modo simplesmente incrível, porque tem alguns desafios muito diferentes. Como esse que a gente participa de uma corrida, num mapa criado só para esse modo. Ou esse que você tem que fazer parkour enquanto desvia dos inimigos tentando chegar na linha de chegada. Mas apesar de parecer ser algo bem único, esse modo é extremamente, e eu digo, extremamente repetitivo. Só para vocês terem uma ideia, são 225 desafios, sendo que deve ser 15 originais e o resto são variações do mesmo. Como por exemplo esse que você precisa queimar os biscoitos. Algo bem pesado parando para pensar agora, já que eles são seres vivos e a gente tá queimando eles vivos. Na primeira versão desse desafio, eles só andam normalmente. Mais pra frente tem outra que eles ficam correndo. E mais pra frente tem outra em que 2 deles ficam correndo e um atacando. E por aí vai. Então você acaba rejogando os mesmos desafios, só que com uma dificuldade aumentada. E isso sinceramente deixa de ser divertido e começa a ser extremamente chato e repetitivo. E você é meio que obrigado a fazer esses desafios, já que metade dos personagens você só libera fazendo esses desafios. E já que eu não tive paciência de ficar 6 horas jogando minigames repetitivos, eu coloquei um cheat que libera todos os desafios. Então eu só joguei os que eram necessários para desbloquear os personagens. Eu sei, eu fracassei como gamer, me desculpem, mas eu tive que usar esse cheat. Mas se serve de consolo, eu fiquei ainda quase 3 horas jogando só os desafios para liberar os personagens. Porque em quase todos os personagens você precisa jogar 5 minigames ou participar de algum torneio que tem algumas lutas. Então demora uns 10 minutos cada personagem se você conseguir passar de primeira. O que em alguns momentos não aconteceu comigo. Em 2 minigames eu fiquei travado por muito tempo. O primeiro foi nesse aqui, que a gente precisa acertar o gato de botas com essas bolas. A gente precisa ficar dando parry no momento exato. Precisamos acertar ele 10 vezes e temos 3 vidas. E sério, tem horas que esse gato desgraçado simplesmente vira um speedrunner de Sekiro, porque ele não erra um parry sequer. A outra é nesse que precisamos eliminar o Capitão Gancho. E o vilão lá do segundo filme, que eu sempre esqueço o nome dele. Só que para enchermos o slam aqui, precisamos acertar um golpe de dash. Que basicamente temos que mexer o analógico 2 vezes, pro lado e dar um golpe fraco. Inclusive o golpe da Fiona é uma voadora a la Liu Kang. Mas esses 2 desgraçados não te deixam em paz um segundo. Então eu fiquei um bom tempinho preso nesse minigame. E eu que só fiz os minigames que liberavam os personagens, já achei extremamente repetitivo. Imagina quem platinou esse jogo então, eu não teria paciência pra isso. E esse foi o erro desse jogo pra mim, ter focado nesse modo. Ele seria muito melhor se ele fosse um modo secundário e tivesse, sei lá, metade dos desafios, seria bem menos maçante. E o foco do jogo fosse um modo história, onde você liberava os personagens, ou focar mais no modo melee, que pra mim é onde a graça do jogo tá. Se tivesse como jogar esses minigames com amigos, seria muito divertido, e daria uma vida muito maior ao jogo, já que o jogo enjoa depois de um tempinho.
já que não temos tanta variação de gameplay fora do modo Mega Challenge. Outro ponto ruim do jogo é a escolha de personagens. A maioria deles é esquecível e sem charme, sendo que existem personagens de Shrek que seriam mais interessantes de se terem, como a Fada dos Dentes ou Lord Farquaad, e por aí vai. Eu garanto que eles seriam ideias melhores do que essa porcaria de pônei. Mas isso não muda o fato que é um jogo bom, tanto é que ele tinha uma comunidade viva até uns anos atrás. Mas hoje em dia parece que essa comunidade não existe mais. Pelo menos vendo notícias ou discussões da comunidade, eu só encontro coisas de alguns anos atrás. Mas é bem legal explorar uma comunidade de um jogo de 20 anos atrás e ver eles tentando manter o legado do jogo com carinho. Inclusive eles faziam tier list sobre quais bonecos são bons, quais são ruins, e a Chapeuzinho é banida dos torneios. Eu não sei porquê, porque quando eu joguei com ela, eu não senti que ela era muito forte. Eles também fazem mods de balanceamento, skins e outras coisas. E é realmente muito prazeroso ver alguém fazendo as coisas porque ama aquilo. Porque certamente eles não ganharam dinheiro com isso. Então é isso. Shrek Super Slam tem seus pontos ruins e seus defeitos, mas apesar deles, possui muitas qualidades que fizeram ele ficar vivo por muitos e muitos anos. E a gente percebe que tentaram fazer um jogo bom, e conseguiram de certa forma. Eu pelo menos me diverti bastante enquanto jogava, assim como eu espero que você tenha se divertido assistindo esse vídeo, que me deu um trabalhinho para ser feito. Então se você gostou, assista meus outros vídeos e considere deixar o like e se inscrever. Tudo de melhor sempre e um breve adeus.